Graças a Deus, irmãos. Louvamos, sentimos a presença do Senhor durante os louvores. Estamos agora com o nosso coração quebrantado, aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não o chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." E Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Aleluias. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai. Já louvamos o teu santo nome. Já, Senhor, regozijamos em tua presença, Senhor. Agora é o momento da tua palavra, Senhor, a qual foi lida, Senhor. Peço a ti, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento nas suas mãos, ó Pai. Leva cativo a ti minha mente, meu coração, ó Pai amado, meus pensamentos, ó Pai. Que não venha ser eu, não venha ser as minhas palavras, que não venha ser a minha carne, mas sim o seu Santo Espírito a falar e a revelar a cada um daqueles que estão ouvindo nesta hora, ó Pai. Deus de glória, que a sua palavra venha, Senhor amado, ser como flecha certeira a cada coração, a cada vida que está ouvindo e assistindo nesta noite, ó Pai. Que todo intento de Satanás, obra das trevas que tentam impedir essa obra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Toca, Senhor, meus lábios com as brasas vivas do altar, Senhor. Usa teu servo, ó Pai, usa teu vaso, porque eu não posso de nada oferecer a esse povo, mas tu podes, porque o Senhor é o Deus de cada vida, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse capítulo 3 do livro de 1 Samuel, ele fala do chamado de Samuel. O chamado de um jovem, de um rapaz, para fazer a vontade de Deus, para cumprir com os desígnios de Deus. E é interessante porque Samuel é chamado, Samuel é levantado no meio daquele povo para ser um homem de Deus em virtude daquilo que aqueles que deveriam fazer, daqueles que deveriam executar a ordem de Deus, não estavam fazendo. Eli, o profeta, o sacerdote e os seus filhos,
Ali estavam vivendo dias difíceis, aonde Eli já não conduzia mais como deveria as coisas de Deus. Os seus filhos praticavam toda sorte de imoralidade na casa de Deus, ali no tabernáculo. O povo já estava assentado ali na terra prometida, mas ainda existia um momento político e religioso conturbado. E o sacerdote já não fazia aquilo que deveria. O sacerdote já estava, como se diz, empurrando com a barriga as coisas. Mas as coisas de Deus, irmãos, não são feitas de qualquer forma. As coisas de Deus não são feitas como nós imaginamos que deve ser. Não. As coisas que são de Deus, nós devemos fazer como Deus manda, como Deus ordena, do jeito, nos detalhes, sem tirar ou acrescentar daquilo que Deus nos incumbiu. Se você ler o capítulo 2, você vai ouvir aquilo que Deus falou para Eli através, creio que de um outro profeta, de um homem levantado por Deus ali. E Deus fala para Eli o que Deus faria na casa dele, o que Deus faria na família dele, por causa da desobediência, por causa da imoralidade, por causa da omissão de Eli em repreender os seus filhos, em fazer valer a verdade e a palavra de Deus. O Senhor diz que ele acabaria, que ele ali levantaria outro, que serviria a ele, que cumpriria com a palavra dele, que era temente a ele, fiel a ele. O Senhor fala no capítulo 2, veja, no capítulo 2, no versículo 30, olha que Deus fala. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhes entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer aos seus filhos, aos seus dois filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Vejamos. Nós temos aqui o contraste daquilo que Deus não aceita e daquilo que Deus deseja ver em nossas vidas. Nós vemos que o simples fato de negligenciar as coisas de Deus, de deixar de fazer as coisas de Deus, e pior, fazer de forma relaxada, traz consequências terríveis. Traz o juízo sobre as vidas que praticam tal coisa. Irmãos, Deus nos chamou para fazer a obra dele. O Senhor morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância, e nos deu uma missão, nos deu uma direção, nos deu uma tarefa a executar neste mundo. Nós estamos neste mundo para proclamar a vontade, os desígnios de Deus, para sermos testemunhas vivas da obra de Deus em nossas vidas, para que outras vidas possam ver que não é este mundo, que não é a última opção, não. Nós temos sim que mostrar às vidas
que tem um outro caminho, o caminho que Deus desejou para que toda a humanidade possa trilhar nele. Mas infelizmente nem todos seguirão este caminho. São escolhas. E nós vemos aqui os sacerdotes e seus filhos, que deveriam zelar pela palavra, em zelar pelo cumprimento dos mandamentos de Deus, não estavam nem aí. As coisas estavam todas bagunçadas. Mas a Bíblia nos fala que Deus ali levantaria um sacerdote para ele, que seria fiel a ele. E diz a Bíblia, nos 10 versículos que nós lemos no capítulo 3, que Deus então chama um jovem chamado Samuel. Creio que é de conhecimento da maioria que está assistindo, ouvindo. Samuel é aquele que foi filho de Ana, a mulher que não poderia gerar filhos, e ela fez um voto a Deus, que se Deus desse um filho a ela entregaria esse filho a Deus para servir a Deus, e assim ela fez. Depois que já saiu da fase de criança, já levou o seu filho ali para que pudesse aprender a palavra, pudesse ser ensinado no tabernáculo, ali no santuário, e Eli era o sacerdote. E Eli era aquele que instruiu, foi o mentor dele ali. Mas veja como é interessante, Eli estava omisso com teus filhos, para as práticas dos seus filhos no templo, mas Samuel não se deixou contaminar, Samuel não trouxe para a sua vida aquilo ao qual aqueles filhos de Eli, do sacerdote, praticavam. Não, diz a Bíblia que Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Samuel estava fazendo ali as ordens do sacerdote, estava cuidando dali do templo, ele abria as portas, ele varria, ele fazia aquilo que lhe era ordenado. Então Samuel começou a crescer ali no templo, onde ele morava ali, e começou a vivenciar coisas que não serviriam para a sua vida. Por isso, que mesmo que nós estejamos neste mundo, ainda que nós estivermos próximo a pessoas que estão tendo atitudes erradas, não quer dizer que nós traremos para nossas vidas. Não quer dizer que nós faremos também. Não quer dizer que nós devemos praticar. Não, nós devemos cumprir com a vontade de Deus, independente daquilo que estão fazendo à nossa volta. E diz o Senhor, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. Que coisa triste. Essa parte do versículo, aonde as visões eram poucas e raramente o Senhor falava. Por que o Senhor raramente falava, irmãos? Porque não tinha quem pudesse, não tinha pessoa que pudesse ouvir a sua voz. Como não, você pode se dizer? Não tinha o sacerdote? Não tinha outras pessoas? Irmãos, não é assim. Deus fala com quem está apto para ouvir, com quem está ali fazendo a vontade dele, está se entregando a ele, que está meditando na lei dele de dia e de noite, que está desejoso em cumprir a sua palavra, desejoso em fazer o mandamento dele valer nesses dias. É com esse que Deus vai falar. Então veja, se Deus falava raramente, tinha poucas vezes, porque tinham poucas pessoas que estavam
diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós devemos estar sempre alerta, né? Estar na igreja, estar envolvido com os trabalhos da igreja, nem sempre é sinal que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Você viu, Eli e os seus filhos estavam ali no templo, mas não dizia nada, não demonstrava nada, porque as atitudes deles falavam o contrário. As atitudes mostram que somos realmente o que está dentro de nós, aquilo que nós temos por atitude, irmãos, vai falar a verdade que está em nós. Podemos falar coisas e muitas vezes, se não for a verdade, as nossas atitudes, ela vai desmentir aquilo que falamos. Por isso, esteja atento na sua caminhada, esteja atento naquilo que você está fazendo para Deus, esteja atento em cumprir o chamado de Deus na sua vida. Deus o chamou, assim como Deus chamou Samuel, e Deus chamou Samuel pelo nome. Deus nos chama pelo nome, de forma personalizada. Deus nos chama assim, ei, Psyu, ou você... Não é assim, irmãos. Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha uma missão para desempenharmos neste mundo. Quantos não desejam? Quantos estão se esquivando? Quantos estão postergando em fazer a obra de Deus? Irmãos, não podemos fazer isso. Devemos dar ouvidos a Deus. Devemos dar ouvidos à sua palavra para que haja bênção em nossas vidas, para que não haja juízo, como ali o Senhor falou para Eli que traria sobre a sua casa. Veja, Samuel não era da linhagem de Arão, não era da linhagem sacerdotal. Veja o que Deus falou: eu vou honrar aqueles que me honram. Eu vou honrar aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Veja, Deus é justo. Deus é justiça. Por isso que eu e você devemos refletir diariamente sobre como está a nossa vida, como está a execução da missão que Deus nos deu, do chamado, o que estamos fazendo com o chamado, o que estamos fazendo com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Estamos enterrando, estamos guardando, estamos praticando de vez em quando, estamos se esquecendo da essência, do motivo ao qual estamos aqui neste mundo. Ainda estamos aqui para provar o nosso amor a Deus, para demonstrar a Ele que somos fiéis a Ele, fiéis em cumprir a sua palavra, a sua vontade. Nada vai ficar sem a recompensa. Tanto a negligência como a diligência. Se você for diligente, obediente, cumprir a palavra de Deus, a bênção virá sobre a sua vida. Mas se você for negligente, omisso, Deus reserva o desprezo, como diz na palavra dele. E veja, irmãos, o povo vivia ali naquele momento uma situação política e religiosa conturbada. Quantas pessoas ali eram afetadas por causa da negligência, por causa da omissão do sacerdote e dos teus filhos? E não é diferente nos dias de hoje. Nós temos um papel a ser desempenhado. Quantas pessoas estão ao nosso redor e essas pessoas precisam ser ministradas, precisam ser ensinadas, precisam ouvir a voz de Deus ou precisam ouvir a verdade de Deus, custe o que custar.
Quantas pessoas estão à nossa volta? E nós devemos ministrar a palavra, nós devemos falar da verdade, gostando ou não gostando, como diz a palavra, querendo ou não querendo, nós devemos anunciar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Samuel estava ali, deitado próximo ali, onde se encontrava a arca de Deus, e onde tinha um candelabro, e esse candelabro ali, deveria a lâmpada estar acesa a noite inteira, e na madrugada, diz a palavra, a lâmpada começava a se apagar, a chama ficava fraca, e era uma violação à palavra de Deus se essa chama se apagasse antes do amanhecer. Quantos estão dispostos a manter essa chama acesa? Quantos estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Quantos estão dispostos a cumprir o chamado de Deus? E é interessante porque o Senhor chamou Samuel como profeta para anunciar ali a Eli o juízo, conforme Deus havia falado anteriormente no capítulo 2, um jovem, creio eu, de 15, 16 anos, 17, um jovem que ali cresceu, um jovem que não era da linhagem sacerdotal, um jovem que estava ali para varrer e abrir as portas, foi esse que Deus levantou para anunciar, foi esse que Deus levantou para anunciar o juízo a Eli, a sua casa e a sua descendência. O Senhor nos chamou, o Senhor te chamou para fazer a obra dele. Então, se coloque de pé, se coloque como um soldado e vá para a batalha, irmãos. Um soldado, quando vai à guerra, quando vai à batalha, ele sabe que é luta, ele sabe que ali vai ter chuva, sol, vai ter tempestade, ele sabe que ali às vezes vai faltar o alimento, às vezes ali ele vai ter que passar por situações difíceis, mas ele não nega o seu chamado, ele vai para o fronte, ele vai ali para a batalha, custe o que custar, por causa da obra que foi entregue em suas mãos. Irmãos, as pessoas não querem trabalhar para Deus, as pessoas querem trabalhar para si, as pessoas querem trabalhar para o seu bel prazer, para o seu eu. Não, nós estamos neste mundo para trabalhar para Deus, para que a palavra de Deus alcance vidas. Vidas que estão morrendo, vidas que estão padecendo. E Deus nos chamou. Deus chamou você, chamou a mim para fazer essa obra, para pregar. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar meditando, buscando. E não como Eli, onde já os olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Quantas pessoas não estão enxergando mais direito a visão espiritual de Deus? Porque deixou aquilo que é prioridade, que é o Senhor, para aquilo que não é a prioridade, que são as coisas deste mundo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. É claro, é nítido. O que precisamos é cumprir e entender que o que deve prevalecer em nossas vidas é a vontade de Deus. E quando ela prevalece, você é abençoado, você é próspero, a sua lâmpada vai brilhar, a sua lâmpada vai iluminar, esse sal vai dar sabor por onde passar, como diz a palavra do Senhor. Você e eu fomos chamados para isso. E veja, e Samuel não foi chamado só para ser profeta, irmãos. Diz que Samuel estava de noite, quando ouviu o Senhor chamar, prontamente ele se levantou e foi até o sacerdote Eli perguntar: o que foi? O Senhor me chamou? Até que na terceira vez
ele na primeira prontamente levantou e foi ao encontro, na segunda também, e na terceira também, irmãos, durante a madrugada. Ele não falou assim, eu vou continuar dormindo. Nada. Depois eu vejo o que o sacerdote quer. Não, prontamente. Ele vivia no templo pronto para Deus. Em prontidão. Você está em prontidão? Você está vivendo em Deus em prontidão? Ou não? Rapidamente, ele responde ao chamado, àquela voz. Você vê a diferença daquele que está vivendo Deus e aquele que já está distante de Deus. Ele não entendeu na primeira, não entendeu na segunda, foi só na terceira vez que ele entendeu que Deus estava chamando Samuel. E ali ele instruiu o rapaz para que quando ele ouvisse novamente o chamado, ele respondesse dessa forma: fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, porque o seu servo está em prontidão. Fala, Senhor, porque o seu servo está aqui para trabalhar para o Senhor. Será que Deus tem visto isso em nossas vidas? Será que Deus tem olhado para nós e tem encontrado essa prontidão para fazer a vontade dEle? Ou o Senhor tem encontrado em nosso coração prontidão para tantas coisas, menos para fazer a vontade dEle? Irmãos, que coisa maravilhosa ouvir a voz de Deus. Era aqui, como diz a palavra, né? Até então, Samuel ainda não conhecia o Senhor, no versículo 7. Não conhecia o Senhor de ter uma experiência com Deus. Aquilo era uma experiência viva da parte de Deus para com Samuel. O próprio Deus chamando pelo nome. E ele ali, pronto, de pé, falou para o Senhor: eu estou aqui. Pode falar, Senhor. Eu vou ouvir a sua voz. Pode falar, Senhor, porque eu estou atento. Pode falar, Senhor, que os meus ouvidos estão direcionados à sua voz. Pode falar, Senhor, recanda labassurianda labaxere canta labaxeia, que eu estou aqui é para isso, recanda labassurianda labaxere canta labaxeia. Pode falar, meu Deus. Pode falar comigo, porque o teu servo está aqui, dia e noite, para servir o Senhor. Então o Senhor pode falar. Então nós devemos estar como Samuel ali, pronto, vivendo o Senhor, vivendo de manhã, vivendo de tarde, vivendo de noite o Senhor, porque aí o Senhor vai falar, e nós vamos entender, nós vamos compreender, nós vamos ali ouvir e guardar em nosso coração, e vamos corresponder a Deus naquilo que Ele nos incumbiu. Deus quer falar, Deus quer anunciar, Deus quer revelar. Mas quem quer ouvir? Não é simplesmente querer ouvir por ouvir. É estar apto a ouvir, estar em prontidão para ouvir, estar vivendo Deus para poder ouvir. As pessoas acham que ouvir Deus é como ligar o rádio. Ou como ligar qualquer outra coisa. Você aperta o botão, Deus começa a falar. Não, irmãos, não é assim, não. Não. Não é assim. Deus falou com Samuel porque Samuel vivia sua vida para Deus. Irmãos, ninguém aqui está falando que você tem que abandonar seu emprego, abandonar sua família, abandonar... Não. Você tem que viver Deus no meio da tua família. Você tem que viver Deus no meio do teu trabalho. Você tem que viver Deus lá na tua escola. Você tem que viver Deus no meio dos teus amigos. Você tem que viver Deus aonde você estiver. Veja, essa é a nossa missão e o desafio de vivermos Deus neste mundo corrompido, de vivermos Deus neste mundo imoral, neste mundo que está caminhando para a destruição. Assim como
Samuel cresceu na orientação de Eli, na palavra de Deus, mesmo tendo como exemplo péssimo, um péssimo exemplo, os filhos do sacerdote. Você já teve o prazer de ouvir a voz de Deus? Você já teve o prazer de receber uma orientação de Deus? Você já teve esse momento singular de ouvir o próprio Deus falando com você, te direcionando, falando como você deve proceder, o que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer? Hoje é a oportunidade de você refletir. Se você não estiver ouvindo a voz do Senhor, se você não estiver ouvindo as orientações de Deus, se você não estiver seguindo essas ordens, algo está errado. Não deve ser raro Deus falar conosco. Não deve ser esporádico ouvirmos a voz de Deus. Se isso está acontecendo, porque alguma coisa está errado, porque Deus deseja falar com seus filhos, Deus deseja revelar para os teus servos a sua vontade, os seus desígnios, aleluia. Deus quer falar contigo, por isso então, abdique daquilo que não é de Deus, abdique daquilo que desagrada a Deus, se coloque de pé, de ouvidos atentos, direcionado a Deus, o coração e a mente direcionados ao Senhor, para que você possa ouvir a voz dele, faça a vontade dele. Veja que Deus chamou Samuel para ser profeta, e não para por aí. Depois Samuel foi juiz no meio de Israel, um dos últimos juízes. Samuel foi profeta, depois foi incumbido por Deus na tarefa de juiz, de julgar as causas, os litígios entre ali os cidadãos. Calma que não para por aí. Depois Samuel, de ser profeta, de ser juiz, foi sacerdote no período ali do primeiro rei, do rei Saul. Foi sacerdote, foi aquele que ungiu Davi. Foi sacerdote. Olha quantas coisas Samuel desempenhou no seu ministério, aleluia. Irmãos, e quantos já não estão querendo fazer uma coisa? Quem dirá fazer mais do que uma? As coisas de Deus não é penosa. As coisas do Senhor não é um fardo penoso, não. As coisas de Deus são bênçãos em nossas vidas. O que nós devemos é aceitar tudo aquilo que veio de Deus. Samuel foi chamado como profeta, eis-me aqui, Senhor. Foi chamado como juiz, eis-me aqui, Senhor. Foi chamado como sacerdote, eis-me aqui, Senhor. E nenhuma das atividades que Deus delegou a ele se recusou. Por isso, a casa dele foi abençoada. Por isso, Samuel é lembrado na galeria dos homens da fé, dos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, lá fala de Samuel. Irmãos, Deus nos chamou para fazer a obra dele, não para fazer a nossa obra, a nossa vontade. Todos aqueles que quiseram fazer a sua vontade se deram mal. Saul se deu mal, Eli se deu mal, os filhos de Eli se deram mal também, como tantos outros que deixaram de fazer a vontade de Deus. A coisa ficou feia. Mas não precisa ficar desse jeito na sua vida. Porque hoje você está ouvindo a palavra. Hoje é a noite de transformação, é a noite de mudança de direção. Deus te chamou para fazer algo, não chamou para ficar à toa. Não chamou para fazer aquilo que agrada a você. Chamou para desempenhar um papel neste mundo, ser um embaixador, ser aquele que anuncia as boas novas, aquele que testemunha, aquele que faz as vidas desejarem conhecer a Deus.
Com certeza, o povo que estava desgostoso com ali o sacerdócio de Eli, com aquilo que estava acontecendo, viram a diferença quando ali Samuel foi levantado por Deus, e ali puderam se alegrar porque eles foram abençoados. Veja, em nossas mãos está também a bênção. Nós temos também o poder de abençoar e de amaldiçoar as vidas, de trazê-las para próximo de Deus e afastá-las de Deus. Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido o teu papel? Você já parou para pensar nisso? Se você está vivendo a vontade de Deus, o chamado de Deus, ou o seu bel prazer, aquilo que você entende que deve ser vivido. Deus não quer migalhas do nosso tempo. Deus não quer migalhas da nossa vida. Deus quer a nossa vida por completo, 100%. Em nosso coração, dentro de nós, deve ter um altar para Deus, um altar aonde ali a chama fica acesa de dia e de noite, aonde no altar o Senhor pode olhar e Ele receber as nossas ofertas, receber tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que empreendemos para Ele, e que Ele possa receber, assim como Ele recebeu a oferta de Abel, e não que venhamos ter uma atitude como Caim, ao qual foi rejeitado. Não, nós temos todas as instruções, tudo aquilo que devemos fazer, como proceder, no livro santo de Deus. Mas nós devemos fazer, devemos querer. Estou para começar um curso circular, né? E eu estava vendo que requer várias coisas para que eu possa fazer esse curso, para que eu possa ter êxito, para que eu possa concluir, compreender e entender aquele conteúdo. Mas eu preciso seguir a cartilha daquele curso, as regras, o formato, tenho que me preparar, tenho que ter alguns equipamentos que serão necessários para executar aquela atividade proposta no curso. Não posso chegar naquele curso de qualquer jeito. Não posso chegar naquele curso sem ter se preparado. Não posso chegar naquele curso sem atender os pré-requisitos. Porque se eu fizer desta forma, eu vou ter prejuízo financeiro, não vou aprender nada e vou sair frustrado com aquilo. Irmãos, a nossa vida é de busca a Deus constante. Nós vivemos buscando, então sempre nós estamos preparados. Assim deveria ser para empreendermos na obra de Deus, para orarmos, para ministrarmos o poder de Deus. Sabe? Deus estabeleceu isso no mundo. Deus estabeleceu usar os teus filhos, usar a cada um de nós para manifestar o poder dele. Então, não jogue fora. Não ache que é banal. Não banalize aquilo que Deus entregou na sua mão. Deus te chamou. Ouça bem, Deus te chamou. Não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono. Foi Deus que lhe chamou. Foi Deus que te chamou para a obra dele. E ele capacita aqueles que ele chama. Deus capacita. Deus precisa encontrar em nós um coração adorador, um coração temente, um coração fiel e dedicado a Ele. O resto é Deus que faz. Foi Deus que fez. Do jovem que varria o templo e abria as portas para profeta, juiz e sacerdote. E perdura até os dias de hoje a sua história, o seu testemunho, as suas ações que foram marcantes no meio do povo de Israel. Você está marcando a história? Você está marcando a história de forma positiva ou de forma negativa?
Você está glorificando o nome de Deus? Ou você está desprezando? Ou você está negligenciando? O que vamos colher amanhã é aquilo que estamos plantando hoje. Então, que você saiba plantar, escolha a semente certa, para que você possa colher as bênçãos de Deus no dia de amanhã e daí por diante. Deus quer abençoar, mas nós precisamos entender como devemos fazer para que a bênção de Deus esteja sobre nossas vidas. Se Deus falar com você agora, como falou ali com o profeta, até então ainda jovem Samuel, você estaria pronto para ouvir ou não? Estaria preparado para ouvir ou não? E ora, a palavra revelada de Deus a Samuel foi dura. Palavra dura que ele deveria transmitir a Eli, um rapaz jovem que apenas varria e abria a porta, teria que anunciar um juízo ao sacerdote. Que coisa triste para o sacerdote. Mas Samuel não fugiu da sua obrigação. Foi e anunciou ao sacerdote Eli. E assim, nós devemos ser servos de Deus, falar a palavra de Deus, falar a verdade, sermos transparentes, mesmo que essa transparência, que essa atitude cause, às vezes, um mal-estar, as pessoas às vezes não querem ouvir, não querem receber, mas nós devemos fazer a nossa vontade, a vontade de Deus, para que a vontade dele se cumpra nas vidas. Você é participante dessa obra. Deus assim estabeleceu. Então não fuja da sua responsabilidade. Faça valer o teu chamado. Faça valer a obra da cruz a cada dia, até o dia derradeiro, o dia da nossa morte, ou o dia, quem sabe, nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Mas faça a cada dia se cumprir a palavra de Deus na sua vida e neste mundo. Deus levantou aquele homem como profeta, como juiz, como sacerdote, porque aqueles que deveriam cumprir a palavra estavam negligenciando. Não seja esse que negligencia a palavra. Não seja esse que deixa de fazer a vontade de Deus para fazer as vontades deste mundo. Não seja aquele que faz aquilo que dá, aquilo que sobra de tempo para Deus e dá prioridade para aquilo que o mundo e a traça, o ferrugem, tudo isso será destruído, será corroído. Não, dê a sua prioridade para aquele que merece, que é o Deus de nossas vidas. Aquele que nos abençoa, aquele que prepara o trabalho, aquele que prepara a família, aquele que prepara nossas vidas, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Como eu disse na abertura do culto, lá no livro de Salmos, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que você possa louvar, exaltar, servir esse Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Veja, é diferente. Samuel buscava a Deus. Samuel se entregou a Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Vamos levar Cristo às vidas. Vamos fazer o nosso chamado valer. Vamos sim cumprir, vamos nos desempenhar. Cada um tem um chamado, cada um tem algo específico a desempenhar neste mundo, mas todos foram chamados por Deus, então devem fazer a vontade de Deus. Que assim seja na sua vida, que você possa ser esse, usado por Deus. Se Deus chamar para profeta, eis-me aqui, Senhor. Se chamar para juiz, eis-me aqui. Para o sacerdócio, eis-me aqui. Para o louvor, eis-me aqui. Para ser diácono, eis-me aqui. Para trabalhar com as crianças, eis-me aqui. Recanda labacheia. Quantos estão deixando para trás o chamado de Deus? Quantos estão achando que não é importante fazer certas coisas para Deus? Se Deus chamou, se Deus lhe deu, é importante e você deve proceder. Se você não sabe como,
algo, clame a Deus, peça a Deus. Deus vai te direcionar, Deus vai falar, Deus vai te mostrar. Deus não nos chama para a obra e nos larga no meio do caminho. Não, Deus é conosco até os últimos dias, até a consumação do século, como diz a palavra. Por isso, reflita nessa noite. Reflita aquilo que Deus entregou e como que você tem correspondido àquilo que Deus entregou. Tudo que Deus lhe entregou deve ser feito. Você não deve priorizar uma parte e não priorizar a outra. Não, você deve dar prioridade para tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Se você não sabe como, se você está enfrentando dificuldade, clame a Deus, peça a Deus. E Ele assim dará sabedoria, dará entendimento. Deus vai clarear a sua mente e você vai compreender e você vai executar a grande vontade de Deus. Não temos desculpas. Não temos desculpas para não fazer a obra de Deus. A única desculpa é não querermos fazer a vontade de Deus. Que não seja essa a sua vontade, mas que seja essa a do menino, do jovem Samuel. Samuel, um nome sugerido, ouvido por Deus. Seja esse, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar nessa hora. Se apresente diante de Deus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, nesta noite, Senhor, neste culto, sabemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou para a sua obra, para fazer a sua vontade. Pai, amado Pai querido, que não venhamos negligenciar, que não venhamos, ó Pai, amado Pai querido, deixar as tuas coisas para depois, que não venhamos deixar o Senhor em último lugar das nossas atividades, não. Que o Senhor esteja o primeiro, que o Senhor esteja no topo, ó Pai, da nossa prioridade, que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai, porque quando o Senhor estiver a ser o centro, aí todas as coisas estarão, ó Pai, nos devidos lugares, no seu devido lugar, serão harmônicas, ó Pai, tudo será abençoado, que assim seja nas vidas, ó Pai, vai ao encontro a cada um, Pai, que tem deixado, Senhor, de fazer a sua vontade, que tem colocado tantas desculpas, que tem encontrado tantas desculpas para não fazer a tua obra, que nessa noite possa ter, ó Pai, a clareza, o entendimento, ó Pai, que as escamas, que a mentira de Satanás, que o engano caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que essa vida, Senhor, que ouve essa noite, ó Pai, que ouve essa ministração, Senhor, possa, ó Pai amado, ser liberta em nome de Jesus, ó Pai, das cadeias, da mentira de Satanás, ó Pai, e que ela possa entender, Senhor, que não tem como viver para o Senhor se não for para fazer a sua vontade, não tem como falar que estamos vivendo o Senhor se não estamos ouvindo a sua voz, se não estamos seguindo, se não estamos servindo, não tem como falar que somos o Senhor, que somos servos do Senhor, se não estamos ouvindo, sentindo a tua palavra, a tua presença e fazendo a sua obra, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, aquele que estava, Senhor, com a sua visão meio embaçada, Senhor, possa ser clareada, possa ser, ó Pai, nítido, e que ele possa, ó Pai, entender, ó Pai, que a bênção vem quando nós colocamos o Senhor como prioridade, que vidas são abençoadas quando nós servimos o Senhor conforme a sua vontade, e as bênçãos serão acrescentadas porque estamos servindo e buscando o seu reino e a sua justiça. Pai, é assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus.